Começamos nosso quarto dia para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. E pela graça do Espírito Santo, que Ele nos direcione no dia de hoje, nesse momento que nós separamos para dedicar, para ouvir a palavra de Deus, esse desafio de 30 dias, 30 minutos por dia. É um tempo para nós estarmos presentes na presença de Deus, do Espírito Santo, para que a gente possa acalmar nossas vozes internas, né? E abrir o nosso ouvido para que a gente realmente consiga ouvir a direção de Deus e ouvir aquilo que Ele tem declarado para as nossas vidas, que às vezes no dia a dia a gente passa tão despercebido, né? Tem tanta coisa acontecendo e às vezes Deus está falando conosco e a gente não consegue ouvir. Mas já no quarto dia eu quero te dizer que escolher esse caminho, né, trilhar a vontade de Deus, nem sempre vão ser dias fáceis. Porque quando a gente se propõe a andar pelo caminho das luzes, caminhar pela direção do Espírito Santo, de Deus, as trevas se enfurecem. E tudo vai acontecendo para fazer você desanimar. Então, o quarto dia, eu quero trazer essa reflexão para você, porque pode acontecer, olha quem tá aqui, porque pode acontecer na sua vida em algum momento, né, quando você tiver nessa decisão e comunhão com Cristo, das coisas começarem a ficar mais difíceis, você começar a entrar num estágio de ficar sob pressão. Ontem, para mim, foi um desses dias. Eu gosto de vir aqui falar com você um pouco mais cedo. E ontem o dia foi completamente tumultuado. E eu fiz esse compromisso, né, comigo, primeiramente, com Deus, de separar esse tempo para falar da palavra dele, para poder estar em comunhão e seguir aquele caminho que ele tem me direcionado. E ontem foi um dia que me veio muitos questionamentos e uma dificuldade muito grande de estar aqui. Tanto que eu consegui vir gravar, já era à noite, e eu consegui editar, né, cortar algumas partes para de fato ficar só o que é relevante. Aqui já muito à noite. Eu fui conseguir postar o vídeo no YouTube, já era quase meia-noite. E tentando, tudo travando, memória do telefone, eu apagava e faltava. Foi literalmente uma batalha espiritual. E eu entendo que isso vai acontecer, porque quando o propósito de Deus, ele começa a se cumprir na nossa vida, o inferno fica louco. Então vão vir guerras sim, vão vir batalhas sim, para tirar a gente do centro, para tirar a gente do nosso propósito, para às vezes fazer você desistir do caminho que você precisa caminhar, do caminho que Deus quer que você faça. Então, sair da onde você está e começar a trilhar, não vou te iludir e falar que é um caminho fácil, não é, mas é uma escolha. Caminhar com Cristo é uma escolha. E exige sim tempo, exige sim dedicação e exige relacionamento, que é esse tempo que nós temos tirado aqui, esses 30 minutos, para a gente poder dedicar, para a gente poder construir esse relacionamento com Deus, até para ter esse discernimento e sabedoria de quando é as forças contrárias, quando é o inferno, ele tumultuando a sua vida para você fazer aquilo que precisa ser feito. E até a palavra de hoje eu quero trazer, porque isso que eu tô te falando, ele não vem, não acontece só agora, né? E isso tá na Bíblia, e a Bíblia é um livro muito atual, apesar de ter sido escrito há mais de 2000 anos atrás. Tudo que tem aqui a gente consegue trazer para os nossos dias. E a parte da tentação, a parte onde o inimigo fica enfurecido e ele tenta nos corromper, está aqui na Bíblia. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4.
Mateus capítulo 4, nós vamos ter aqui a tentação de Jesus, né? E aqui ele começa. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A gente vai falar em um outro dia a respeito do jejum. Mas é importante vocês lembrarem desse momento que Jesus ele fez o jejum por 40 dias. O tentador aproximou-se dele e disse: gente, quem que é o tentador? Né? Então, esse tentador ele estava lá na época de Jesus e ele ainda está presente nas nossas vidas. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Gente, olha isso. O que o diabo faz? Ele tenta mexer na identidade de Jesus. E ele faz isso conosco hoje. Ele tenta desmerecer quem nós somos. Então ele começa a colocar a dúvida no seu coração de quem você é. Que você não é merecedor, que você não é uma filha amada, que a vida que você tem tá ruim porque você merece essa vida ruim. Então, o diabo, ele vem e ele vai tocar nas feridas mais doloridas que nós temos. Porque são as artimanhas que ele tem para tentar tirar você do caminho. E aqui está na Bíblia. Ele fez isso com Cristo. Então, quando ele fala, se és o filho de Deus, o que ele está fazendo? Ele está tentando colocar à prova aquilo que Cristo é. E se ele fez com Cristo, imagina conosco. Então a gente precisa sim desse tempo de relacionamento, de discernimento com Deus, precisa da proteção do Espírito Santo, porque essas tentações vão vir contra a nossa vida. E a gente precisa estar firme para entender quem nós somos. E aí ele fala, né? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha isso. Cristo, ele é tão perfeito, tão maravilhoso, e ele sabe quem ele é. Então não adianta vir o diabo e falar, se és filho de Deus. Cristo não tem dúvida, ele é o filho de Deus, e é essa mesma certeza que nós temos que ter no nosso coração, que nós somos filhos. Então nós merecemos a vida que Deus tem para nós, como filhas amadas do Deus vivo. Então quando o diabo tenta Cristo aqui, e aí é importante a gente estudar a palavra, porque ele vem baseado na palavra e fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então aqui Cristo mostra para nós o caminho de quando essas tentações virem, como que a gente precisa estar preparado. Mas se eu não faço meu dever de casa, se eu não tiro um tempo para estudar, se eu não aprendo sobre quem Deus é, quando o diabo vem me tentar, eu não tenho argumento para falar com ele. E às vezes esse questionamento do diabo sobre a nossa vida é onde ele nos deixa fraco, onde as coisas dão errado na nossa vida. Então, continuando. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, de novo, né, questionando Cristo sobre a identidade dele, quem Cristo é. Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Então, o que o diabo fez? Ele também conhece a palavra. Se você não está estudando, o diabo está. Ele sabe mais da Bíblia do que você. Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele vem e cita o que está escrito. Ele dará ordens a seus anjos e a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então ele pega a palavra, ele distorce o contexto para questionar Cristo sobre aquilo que ele está falando. Então, se você não está com a sua identidade firmada em Deus, se você não conhece a sua palavra, você não tem nem poder de argumentação. Mas Jesus lhe respondeu com toda a sabedoria e entendimento que o Espírito Santo concede, né? Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Então, baseado na palavra, Cristo dá a resposta que o diabo precisava ouvir. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Gente, aqui de novo, isso
acontece e tem acontecido cada vez mais, né, em nossa vida, nossa sociedade. O que que é? O diabo, ele tem as coisas do mundo e ele usa as coisas do mundo para querer encantar as pessoas. Então ele tentou aqui mexer na identidade de Cristo, ele tentou usar a palavra e aí agora ele vê com o que ele tem. E muitas vezes vai ser a riqueza, vai ser o dinheiro, vai ser as coisas materiais. Ele tenta subornar, ele tenta, se você fizer o que eu quero, eu vou te dar o que você quer. É isso que ele faz. Só que Cristo, ele não veio nesse mundo pelas riquezas, né? Ele já sabia que ele é dono de tudo. Ele veio para nos mostrar o caminho até Deus. Ele veio para ser o nosso Salvador. Ele deu a vida dele por nós, para nos garantir a vida eterna junto com Deus, é, pela eternidade. Então, o diabo, aqui nessa passagem, ele mostra as várias formas que ele tem de tentar atingir as nossas vidas. E assim como ele fez com Cristo, ele também faz conosco. Então, muitas vezes, os pensamentos que você tem, pensamentos que te deixam muito para baixo, pensamentos que fazem você acreditar que você não tem capacidade, que você não é merecedor, que ninguém está te ouvindo, que você não deveria estar nessa terra, é o diabo tentando contra a sua vida. Então, é mais do que nunca a gente precisa desse tempo com Deus, com Jesus, para a gente aprender sobre a palavra e a gente não deixar o inferno ter poder sobre as nossas vidas. Então, voltando, depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Então, é uma relação de troca. Eu te dou o dinheiro que você quer, eu te dou a fama que você quer, eu te dou o mundo que você quer, mas você vai me adorar. E a gente tem visto isso muito no mundo dos famosos nacionais, internacionais. Não vou nem entrar no mérito, mas qualquer pesquisa que você fizer no Google, você vai ver isso. Várias pessoas entregando literalmente as suas almas em busca de fama e em busca de coisas materiais. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Vou repetir porque isso é importante, porque às vezes a gente está dedicando culto a coisas que a gente acha que é só do diabo e não é. Tudo aquilo que você adora mais do que Deus, você está causando, você está cometendo idolatria. Tudo. Pode ser marido, pode ser filho, pode ser trabalho, pode ser dinheiro. E aqui a gente tem uma discussão bem ampla, mas é importante você olhar aonde você tem colocado a sua esperança, aonde você tem colocado a sua fé. A sua fé está em Deus ou a sua fé está nas coisas do mundo, seja pessoa, seja dinheiro, seja o que for. Então, quando Jesus disse, né? Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus está sendo muito claro, muito direto conosco. Que não existe adoração a nada, nem nem a imagem, nem a ser, nada, nada. A nossa adoração deve ser somente ao Senhor. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Então, aqui nessa passagem de Mateus, vem agora. Então, aqui nessa passagem de Mateus, nós temos uma prova escrita e uma prova viva daquilo que nós vivemos nos nossos dias de hoje. Então, ontem foi um dia no qual eu senti muita dificuldade de estar aqui e honrar o meu compromisso comigo e com você, e o meu compromisso com Deus. E foi a parte de edição, que é geralmente coisa muito rápida, eu gastei mais de 2 horas para fazer. E aí, conversando com uma amiga, ela quer ele ora. Isso é batalha espiritual. E dito e feito. Então, eu precisei entender que aquele momento ali são forças contrárias, não querendo que a palavra de Deus seja levada para o caminho que ele precisa ser. Porque se você está nesse vídeo, se você está me ouvindo falar,
é porque em algum momento Deus queria que você ouvisse. Se você chegou nesse vídeo, se você chegou nesse momento, é porque Deus tem um propósito. Ele não levantou a minha vida, ele não levantou esse desejo do meu coração em vão, né? Porque a partir do momento que eu entrego para ele a minha vida e falo que eu seja instrumento de ti nessa terra, eu não sei a quem eu estou atingindo nesse momento, eu não sei quem é que está vendo esse vídeo agora, mas eu tenho certeza que isso é preparação de Deus. Tanto na minha vida, para estar aqui aprendendo mais, falando mais sobre Deus, porque isso é edificante na minha vida, né? Cada vez que eu tenho um momento com Cristo, um momento de adoração do Espírito Santo, é o momento que eu estou em comunhão com Deus, isso vivifica a minha alma. Então é um momento de transbordo na minha vida, mas eu tenho certeza também que é um momento de transbordo na vida, na sua vida e na vida de outras pessoas. Então, o recado que eu quero deixar para você é: tudo que você for fazer, que de alguma forma vai mudar a sua vida, que você vai fazer, vai elevar o nível, vai começar a fazer alguma coisa que vai edificar a sua história, não imagina que vai ser 100% fácil. Ó, a Amora não é de latir, não é de ficar desse jeito, e hoje ela tá aqui impossível, mas nada vai atrapalhar que a gente consiga evoluir, que a gente consiga finalizar esse processo aqui com Deus. Então, o recado é esse. Mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todo o problema que possa vir a ter, esteja com a sua identidade firmada em Cristo. Esteja com a sua identidade alicerçada em Deus. Porque quando a tentação vier, você vai ter autoridade e poder para repreender isso na sua vida. E repreenda, fala, está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito essa declaração na minha vida. Eu não aceito. Então, esteja amparada pela palavra de Deus, tenha ciência de quem você é na presença do Espírito Santo, e quando essas tentações vierem, repreenda. E vamos continuar caminhando, porque eu tenho certeza que Deus tem um projeto maravilhoso na minha vida e na sua vida, e que esse tempo que nós temos dedicado para Ele, esse tempo que nós temos dedicado para aprender, trará uma comunhão muito maior, nós estaremos muito mais atentas para poder fazer a vontade do Espírito Santo. Então, esse é o nosso quarto dia. Eu espero que essa palavra faça sentido na sua vida. Se fizer sentido, salva para em algum momento, quando você precisar se voltar aqui e ouvir novamente, envia para alguém que precisa ouvir sobre a palavra de Deus, e nós voltamos amanhã para o nosso quinto dia. E nós voltamos amanhã para o nosso quinto dia. Um grande beijo e fique com Deus.